E aí galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito importante no trading, que é o gerenciamento de banca. Esse é um assunto que às vezes ele nem chega a ser discutido em cursos ou em alguns sites, porque ele é bastante específico e de bastante responsabilidade também. Mas justamente por esses pontos é que eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. E eu vou passar nesse vídeo uma estratégia que eu gosto de falar para os iniciantes, que eu acho que ela é bastante segura e simples de entender. Ok? Vamos lá. Então, o que é o gerenciamento da banca? Né? Primeiro, o que é banca? Né? A gente usa bastante a expressão bankroll, que vem do inglês, mas nada mais é do que o montante que a gente vai ter disponível para operar. É como se fosse o capital de giro da empresa. Né? A gente tem que sempre trabalhar para aumentar esse capital e não quebrá-lo, ok? O que é bastante importante no início. Então, as estratégias de gerenciamento do bankroll, elas visam justamente isso, a gente aumentar esse montante e sempre proteger ele de possíveis quebras, ok? O que são os stakes? Os stakes são as porções da banca que a gente vai utilizar dentro das operações. Depois, nos nossos vídeos de estratégia, vocês vão entender um pouco melhor isso. Mas a gente chega a utilizar entre 1 a 5 stakes por jogo, né, dependendo da estratégia que a gente está utilizando. Então é bastante importante, quanto maior o número de stakes que a gente tiver, mais saudável é a nossa banca, ok? Quais são as metas que a gente tem para a banca? De maneira bem simplista, eu dividi em duas. Né? Que a primeira é a gente começar com uma banca e querer aumentar ela para a gente ter mais stakes e stakes mais altos. Como, por exemplo, a gente começa com uma banca de $100, conforme a gente for crescendo, a nossa ideia é fazer com que esse valor vire 200, 300, $400 e que a gente então possa operar com valores mais altos e assim aumentar os nossos retornos. A segunda estratégia é a pessoa que já tem uma banca que ela considera ideal e ela quer passar a sacar os lucros que o trading vai estar dando para ela. Na verdade, nem precisa ser exatamente uma banca ideal, mas as pessoas têm objetivos diferentes no trading. Né? Uma pessoa que é profissional, ela com certeza precisa ter uma banca maior e proteger muito mais isso, porque realmente é o trabalho, é o sustento dela. Né? Outras pessoas, de forma mais recreativa, que querem poder usufruir desses lucros, podem trabalhar com uma banca menor e sempre que passar de determinado número de stakes, sacar esse dinheiro para usufruir disso, né? Que também é bem indicado para quem faz isso de forma recreativa. A dica inicial que a gente dá, e isso é bastante importante, é que quando vocês estiverem começando, não adianta pegar e não ter experiência nenhuma em trade e querer depositar $10.000 para operar. Né? A gente tem uma falsa impressão de que quando o dinheiro é mais alto, a gente acaba operando com mais responsabilidade, né? Mas isso não é verdade. Eu acho que quando vocês quiserem ter certeza que vocês estão operando bem, não interessa se são $100 ou $10.000, né? A gente pode identificar o nosso percentual de vitória, o retorno que a gente está tendo desse investimento, justamente num percentual. Então o que eu sugiro é não comecem com grandes montantes. Deposita um montante pequeno que dê para dividir em um bom número de stakes, como a gente vai ver agora. E no momento que vocês estiverem tendo um percentual bom desse retorno, aí sim, aí vocês podem de fato investir mais para levar a coisa de forma mais séria e aumentar os ganhos. Existem várias maneiras de dividir as bancas, né? Existem várias estratégias. Né? Algumas preferem utilizar uma banca estática, outras preferem dividir em percentuais mais altos. Então, a gente poderia ficar dias aqui explicando as estratégias que existem para gerenciamento, mas eu vou seguir uma justamente para dar uma ideia inicial para todos vocês, ok? Uma de baixo risco seria a gente utilizar stakes de 2% da banca, ou seja, se a gente tem $100 de banca, esses stakes seriam de $2 cada um e a gente teria 50 stakes para operar. Dependendo da maneira que a gente trabalha, também dá para considerar uma banca com um risco um pouco mais alto, mas ainda assim moderado, que seria trabalhar com stakes de 5%. Né? Então, seguindo o exemplo dessa banca de $100, os stakes seriam de $5 e nós teríamos 20 stakes iniciais. Okay? Mais adiante a gente vai falar mais sobre isso em outros treinamentos e outros vídeos, mas para fins didáticos agora nesse exemplo, como a gente considera que vocês são iniciantes, a gente vai trabalhar com a banca com stakes de 2%, ok? Vamos lá. A estratégia que eu quero que vocês guardem
são esses números, né? 30, 50 e 80. Vocês já vão entender por quê. Tá? Mas a estratégia ela se baseia em a gente começar com 50 stakes iniciais, ou seja, nossa banca é dividida em 50 partes. Sempre que a nossa banca cair para 30 stakes desses iniciais, a gente vai redividir esses valores para voltar a ter 50 stakes. E sempre que a nossa banca subir a ponto de ficar com 80 stakes, a gente vai redividi-los para voltar a ter 50, mas 50 stakes de valores mais altos. Vamos ver como é que isso funciona em números agora. A gente vai seguir o mesmo exemplo da banca com 50 stakes iniciais, que são stakes de 2%, ok? Vamos lá. Como eu falei no slide anterior, quando a gente cair para 30 stakes, que nesse caso 50 stakes iniciais seriam stakes de $2, ok? Então quando a gente caísse para 30 stakes, a gente passaria a ter $60 na banca. O que a gente faz então? A gente pega esses $60 e redivide eles em 50 stakes novamente. Então a partir de agora o nosso stake passaria a ser de 1,20 e não mais de $2 como foi lá no começo. Então a gente vai grindar. Grindar é uma expressão de escalar, né? A gente vai escalar essa banca até poder voltar novamente para os stakes iniciais. Quando que a gente vai fazer isso? Sempre que a gente atingir 80 stakes, ok? Então nesse caso, digamos que a gente tivesse começado com 50 stakes, no momento que a gente chegasse a 80, a gente estaria com 80 vezes 2, $160. Nesse momento a gente pode pegar esse 160 e dividir novamente por 50 e passar a operar com stakes de 13,20. E a gente pode fazer isso sucessivamente, de forma que a nossa banca vai estar cada vez maior, os nossos stakes vão ser cada vez maiores, e quando a gente decidir passar a tirar os lucros dessa banca, esses valores eles vão ser mais consideráveis. Okay? Nesse caso aqui, caso a gente tenha caído para 30 stakes, a gente vai fazer a mesma coisa. Agora a gente vai ter 50 stakes de 1,20. No momento que a gente chegar a 80 stakes novamente, a gente vai redividi-los, que vai ficar bem próximo dos 50 stakes iniciais que a gente tinha aqui. Ok? Então, guardando essa regra, a gente começa com 50 stakes, sempre que cair para 30 a gente redivide para 50, sempre que a gente chegar em 80 stakes a gente redivide para 50 novamente. Aqui descendo e aqui subindo. Ok? Por que a gente faz isso? Porque existe algo que a gente chama de upswing e downswing em todos esses tipos de operação. Vai acontecer de a gente poder errar 5, 6, 7 operações seguidas e a nossa banca sofrer uma redução. Assim como vai acontecer da gente ter momentos muito bons e acabar crescendo bastante a banca. Então a ideia é sempre manter ela saudável, protegida, mas também quando a gente começar a vencer, subir para alcançar níveis mais altos, ok? Aqui explicando novamente o mesmo exemplo, mas de uma maneira mais visual, o que eu falei no slide anterior. Tá? A gente sempre baixa para 30 stakes. No momento que a gente aumentar esses 30 stakes, eles vão passar a ser 50. Quando a gente fizer esses 50 virarem 80 stakes deste valor, a gente vai redividi-los por 80. Esses 80 stakes agora eles vão ser muito próximos do que eram os 50 stakes iniciais, ok? E o mesmo acontece aqui. Quando a gente subir para 80, se por acaso, quando a gente redefinir esse valor de 160 para 50 stakes de 13,20 e esses 50 stakes começarem a cair e a gente chegar a 30 stakes, o valor monetário ele vai ficar muito próximo dos $100 que a gente tinha, a gente vai estar sempre protegido nesses 50 iniciais. Ok? Então é uma regra bem simples para a gente seguir. Com mais experiência vocês vão ver que existem outras maneiras, mas essa é a estratégia que eu queria mostrar para a gente ter uma base inicial. Como dicas finais, a gente tem que falar sempre sobre saque, né? Esse é um ponto que varia muito, a decisão ela realmente vai de acordo com a meta de cada pessoa. Como eu falei antes, algumas pessoas podem já querer tirar o dinheiro para utilizar por uma necessidade, outras vão querer grindar de maneira mais séria para realmente atingir limites mais altos. Então isso é realmente muito pessoal, né? As dicas que a gente deixa sempre tentem, se possível, não sacar o dinheiro no início até que a gente tenha uma banca mais confortável. Confortável é poder operar com 100 stakes. Aí sim é uma banca bem segura, dificilmente a gente quebra quando chega nesse nível de disciplina. E para quem precisar ir sacando, o ideal é conseguir mixar esse aumento dos stakes com os saques. Por exemplo, a gente falou ali que aumentaria quando chegasse em 80 stakes, certo? Então o que dá para fazer? Quando chegar em 80 stakes, grinda mais um pouquinho,
aí conseguiu fazer 100 stakes, saca 20 stakes e deixa 80 e redivide para 50 e assim por diante, vai mixando esse aumento dos stakes com os valores que a gente está tirando. Quando a gente chegar no momento de ter uma banca ideal, né, que aí o valor realmente vai das metas e até do bolso de cada pessoa, né, aí sim a gente pode definir que acima de X stakes tudo que entrar de lucro pode ser sacado, né. Quem trabalha profissionalmente com isso, isso é bem mais importante porque a gente acaba tendo conta para pagar que vem dessa banca, mas é sempre preciso respeitar essa banca, né. Não adianta ir lá todo mês e tirar o valor X que você precisa pagar as contas, você realmente tem que ter resultado para tirar só quando estiver acima daquele valor de segurança e assim não prejudicar a sua banca, certo? Obrigado por acompanharem mais esse vídeo, essas são as nossas redes sociais, como vocês já sabem. Podem comentar com dúvidas ou sugestões para outros vídeos, ok? Grande abraço a todo mundo.